Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Sou a professora Alana de História. Iremos iniciar a nossa aula dessa semana. Iremos dar continuidade aqui na página 288, ok? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela para abrir o nosso livro. Já vai abrir o compartilhamento. Prontinho, vamos então. Aqui é o nosso livro. Deixa eu ampliar aqui para ficar melhor. Na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre o trabalho dos escravos nos engenhos do Brasil, né? No nosso último encontro, nós vimos a questão da escravidão em várias partes e épocas, né? Diferentes. Vimos a escravidão na antiguidade, vimos a escravidão moderna, vimos a escravidão também no continente africano. E agora nós vamos ver como esses escravizados vão agir aqui no Brasil, ok? Bem, quando a cana-de-açúcar é escolhida como produto que vai dar início à colonização no Brasil, né, a mão de obra africana passa a ser alvo, né, da coroa portuguesa, até porque a cana-de-açúcar já era cultivada em algumas partes da África, então esses escravizados tinham habilidades e contato já com esse produto. Então, eles foram escolhidos para esse serviço. Lembrando que os indígenas, né, tinha toda uma questão da resistência com a igreja, e a mão de obra africana escravizada foi a escolhida pela coroa portuguesa devido aos seus altos lucros, né, do tráfico e a cobrança de impostos, que gera uma renda muito grande em torno desse comércio. E aqui nós temos, né, uma imagem bastante interessante que mostra exatamente os locais, né, os principais locais onde essa mão de obra escravizada africana atuava, né? Então aqui nós temos a senzala, né, que é o local onde os escravizados ficavam abrigados. Deixa eu diminuir aqui para a gente ver se consegue ficar tudo na mesma página. Então vamos lá, a senzala aqui afastada, né? Em seguida nós temos o canavial, que é o local onde ocorre, né, o serviço na maior parte do dia. A casa de engenho, né, aquele lugar onde a cana era moída, né, e o açúcar fabricado aqui. A casa grande, bem próximo a ela a capela. Bem, dando continuidade, o que faziam os escravizados, né? Os escravos faziam praticamente todo o serviço, né, da fazenda. Eles eram obrigados a participar de várias etapas, né, da produção de açúcar nos engenhos, desde a derrubada das matas até o plantio, né, até a própria produção do açúcar. Eles eram responsáveis pela manutenção, pelo cultivo das hortas, pela criação de animais, ou seja, em todas as áreas, né, da fazenda, você tinha a utilização de mão de obra escravizada, até mesmo dentro da casa grande, né, como é o caso aqui dessa fotografia, né, que retrata uma escravizada com o filho do senhor de engenho, né, elas eram responsáveis até por amamentar e cuidar dessas crianças. A alimentação desses escravizados era muito precária, era basicamente a base até redundante, né, mas basicamente composta por farinha de mandioca ou milho. Em alguns casos, essa alimentação se tornava um pouco melhor quando era permitido o cultivo de pequenas roças pelos escravizados, mas não só de trabalhadores escravizados era composto o engenho, né? Também havia trabalhadores livres, né?
como, por exemplo, ferreiros, carpinteiros, pedreiros, né? Pessoas que cuidavam ali das áreas mais técnicas da manutenção do engenho. Bem, outros europeus no Brasil. O Brasil ele foi colonizado por portugueses, mas nós tivemos aqui no nosso território a presença de outras nacionalidades, né? Como, por exemplo, os espanhóis, franceses e holandeses, né? Esses últimos vão se estabelecer no Nordeste, né? Nas invasões holandesas, enfim. Isso tudo vai ocorrer, em grande parte, num período da história chamada de União Ibérica. Tá? Já está até aqui em destaque, que é um período em que os reinos de Portugal e Espanha vão estar unificados. Por qual motivo? O rei de Portugal vai falecer, não vai deixar herdeiros, e ele era parente, era primo do rei da Espanha, que vai, né, o Filipe II, que vai, no caso, anexar as duas coroas, né, vai unificar as duas coroas. Obviamente, sob o domínio espanhol. Na verdade, gente, a Espanha, ela não, nesse período, né, no século ali 17, né, 16, 17, ela não controlava somente Portugal, né? A Espanha tinha um vasto império, incluindo a Holanda, né? Os Países Baixos, ali, Bélgica, Holanda, pertenciam à Espanha. Só que a Holanda, né, vai conseguir ali no final do século XVI a sua independência e vai se tornar uma grande rival espanhola, né? Sendo assim, tendo a Espanha como inimiga, os reinos anexados à Espanha também são inimigos. E é nesse contexto que os holandeses vão invadir o Brasil, né? Invasões holandesas. Os holandeses vão invadir a Bahia em 1624, mas vão ser expulsos, né, pelos espanhóis / portugueses no ano seguinte, e vão tentar novamente em 1630, e aí vão conseguir realmente invadir e conquistar o território. Eles vão conquistar Olinda e Recife, né, mas também outras regiões como Paraíba, né, Cabo de Santo Agostinho, Ceará, Alagoas, Maranhão, né. Eles vão fazer, na verdade, uma dupla invasão. Eles vão invadir o Brasil e vão invadir também territórios na África, como São Jorge da Mina e Angola. Sendo assim, eles vão criar uma ponte África-Brasil, né? No caso, São Jorge da Mina e Angola e Brasil. Ou seja, eles vão dominar a produção de escravizados, né? O local da venda e o local de receptação desses escravizados, o que vai aumentar muito a oferta de mão de obra, o que vai aumentar muito também a produção açucareira, que obviamente vai gerar lucros absurdos aos holandeses. Bem, vamos lá. O conde Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, ele vai ser o grande representante, né, do governo holandês aqui no Brasil, né, através da Companhia das Índias Ocidentais, né, e ele vai governar esse Brasil holandês, né, esse Nordeste brasileiro, com uma habilidade muito grande. Ele vai modernizar, né, a cidade de Olinda, ele vai criar um sistema até de liberdade religiosa, isso é bem importante a gente grifar, político habilidoso, e permitir a liberdade, né, de culto de católicos, protestantes e judeus. Lembrando que os holandeses são protestantes, né, e aqui no Brasil colonizado por portugueses católicos. Então ele rapidamente percebeu que não daria para entrar em conflito nessa questão. Então você vai ter ali uma liberdade de culto, né, o que você não tinha no restante do país, né, do território, na verdade, não vamos nem usar a palavra país, né.
na verdade, o que interessava para ele era o pagamento dos impostos. As pessoas estavam pagando os impostos, poderiam viver suas vidas normalmente, né? E aí, como eu disse, ele vai fazer várias obras, vai modernizar a cidade de Recife, vai demolir a cidade antiga de Olinda e vai reconstruir uma nova, vai criar palácios, vai criar jardim botânico, zoológico, observatório astronômico, museu artísticos, vai dar um vigor, né, intelectual, cultural, urbanístico para o Nordeste brasileiro. Bem, falamos, né, que é nesse período também que vai ocorrer um aumento muito grande do número de escravizados no Brasil, e obviamente onde tem escravidão tem resistência, né? A principal forma de resistência dos escravizados era a formação de quilombos, né? Os escravizados fugiam dos engenhos e formavam os quilombos, né? Os quilombos eram povoações constituídas fundamentalmente de escravos foragidos, mas que acolhiam também homens livres e marginalizados na sociedade, né? O quilombo é um local de abrigo, né? Tem aqui até definição de quilombo, que é bem interessante. No idioma da região de Angola, significa lugar de pouso, acampamento, guerreiro, capital, povoação, né? Mas lugar de pouso significa um lugar de abrigo, né? Bem, quilombolas. Quem eram os quilombolas? Eram os habitantes dos quilombos, né? Que geravam ali uma microsociedade capaz de se autossustentar, uma vez que eles eram uma sociedade clandestina, né? E sem dúvida nenhuma, o maior dos quilombos foi Palmares, ok? Que atualmente fica no local que atualmente corresponde ao estado de Alagoas, tá? Mas na época pertencia à capitania de Pernambuco, e resistiu bravamente por décadas, né? O maior quilombo do país, né? Chamada Pequena Angola. Bem, o fim da União Ibérica vai trazer reflexos aqui no Brasil também, porque o fim da União Ibérica vai trazer... Só um minuto... Isso mesmo. O fim da União Ibérica também vai trazer o fim, né, das invasões holandesas, né, do governo, né, do domínio holandês no Nordeste brasileiro, né? Como vimos, a União Ibérica durou entre 1580 até 1640. Seu fim foi marcado pela retomada do poder em Portugal por um rei português, né, o Dom João IV, com o objetivo de retomar o controle da colônia, e o rei vai criar, então, o Conselho Ultramarino para colocar esse plano em prática, né? E esse plano, né, esse Conselho Ultramarino tinha, né, poderes executivos. Vamos grifar isso aqui, ó. Vamos lá. O Conselho Ultramarino possuía poderes executivos de fiscalização e reunir informações para o rei, principalmente sobre a cobrança de impostos e a manutenção das fortificações de defesa e as condições de povoamento, né? Bem, o fim do domínio holandês no Nordeste, né? Maurício de Nassau, ele vai deixar ali o governo por volta de 1644 e vai ser substituído por funcionários da Companhia das Índias, né? Que não vão ter a mesma habilidade que ele, né, na administração. Vão começar a aumentar os impostos, né? Aumentar os juros do dinheiro emprestado aos colonos, o que vai trazer grande descontentamento, né, aos produtores de açúcar, que vão
obviamente, se juntar aos portugueses e expulsar, né, eles são portugueses, na verdade, mas né, com a coroa portuguesa, e vão expulsar os holandeses no ano de 1654. Ok? Que é a Batalha dos Guararapes, uma batalha emblemática, né, que marca essa derrota dos holandeses. Um ponto importante para a gente falar é a questão do bandeirantismo, tá? Que diferente das capitanias do Nordeste, a capitania de São Vicente, que vai dar origem a São Paulo, né? Vai ser muito marcada pela questão do bandeirantismo. E aí o bandeirantismo são exatamente essas expedições particulares que partem, né, em direção ao interior do Brasil para desbravar mesmo, para procurar, primeiramente, indígenas para a escravização, mas também metais preciosos, né? E as bandeiras, elas se dividem basicamente em dois tipos, né? Bandeira de prospecção e bandeiras de preação. Bem, vamos começar aqui pela de preação. Expedição particular, né, ao interior da colônia, como nós já falamos, o objetivo era capturar indígenas, integradas por centenas de homens. No início faziam alianças, né, com as aldeias que aprisionavam seus inimigos de guerra, a fim, né, de tornar esses os que perderam a guerra em escravizados. Depois eles vão passar a atacar aldeias indígenas, inclusive antes, né, das alianças. E o bandeirantismo de prospecção. Expedições essas aqui vão ser solicitadas pelo rei de Portugal. Alguns livros vão aparecer como entradas e bandeiras, né? No caso, essas aqui, que são solicitadas pelo rei de Portugal, muitas vezes vão aparecer com nomes de bandeiras, né? Bem, também partem em direção ao interior da colônia. O objetivo era encontrar minério, né, como ouro, prata, pedras preciosas, formadas por grupos pequenos, de no máximo 50 homens. Bem, para finalizar aqui, né, esse nosso encontro de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a exploração do interior, né? Portugal proibia a escravização de indígenas devido à questão da igreja, né, que nós já conversamos sobre isso, mas permitia a chamada guerra justa, que é quando os indígenas impediam que os colonos ocupassem os territórios, então aí eles estavam liberados, vamos dizer assim, para aprisionar esses indígenas. Bem, com as bandeiras de preação, né, os índios tiveram que migrar cada vez mais para o interior. Assim, os bandeirantes foram explorando cada vez mais ao interior também, né, a busca por esses indígenas. E aí é nesse momento que o Tratado de Tordesilhas deixa de vigorar, vamos dizer assim, né, porque essas bandeiras não vão respeitar essa linha imaginária e vão acabar avançando cada vez mais para o interior. E é nesse momento que eles vão achar, né, metais preciosos, porque o ouro, né, do Brasil não estava no litoral, estava aqui concentrada no interior, né, na região do que viria a ser as Minas Gerais. Bem, obviamente, a exploração de pau-brasil, de animais silvestres, não era o principal objetivo da coroa portuguesa, né? Eles realmente, desde o início, queriam, né, os metais preciosos, e vão chegar até esses metais preciosos, né, entre 1693 e 1695, né, os bandeirantes paulistas vão descobrir as primeiras minas de ouro na região, né, ali atualmente é Ouro Preto, em Minas Gerais. Bem, depois disso, várias minas serão descobertas. Bem, deixa eu diminuir aqui. Para casa, né, eu gostaria de deixar as atividades da página 297, ok? A aula que vem nós iniciaremos o nosso encontro com a correção dessas atividades. Bem, deixa eu
voltar aqui para a apresentação para eu poder me despedir. Encerrar o nosso encontro. Bem, 7º ano, até semana que vem, até o nosso próximo encontro, com a correção da atividade que ficou para casa. Ok, pessoal? Um grande beijo, uma ótima semana. Tchau, tchau.